Então tá aí, galera, tá aí. Olha, vamos começar mais um React. E hoje tá aqui na minha tela o Igor 3K do Flow, hein? Mas a estrela do nosso React não será ele, será o entrevistado, que é o nosso incel idoso preferido, Pondé. Tá? E o título do corte aqui, que a gente vai reagir, é Pondé debocha dos militantes de esquerda. Então, preparem-se, hein? Preparem-se, porque, olha, né? Enfim, vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que vem, mas é radioativo. É reconhecido como do bonde dos canceladores, que talvez seja uma maioria hoje, e pelo menos nas redes sociais, dá pra dizer que tem uma galera ali que é bastante... quem, em geral, articula esses cancelamentos é uma galera que tem, vou dizer assim, de forma grosseira, mais progressista, sabe? Provavelmente. Então, se você faz parte dessa galera, e você falou uma besteira, e você pede desculpa, isso daí os caras tendem a relevar, a dar uma maciada, a passar um pano, não sei o quê. Agora, se é o contrário, aí você tá fudido mesmo. Então, é por isso que eu acho que depende O que é o contrário? O contrário é você tá no outro grupo político. Sim. E você falou uma grande merda, e aí não adianta você pedir desculpa, porque a maioria dos caras que estão ali pra te destruir, na verdade, os caras que estão ali pra te destruir, eles são a maioria naquele ambiente. Sim. E é muito interessante como tem algumas pessoas, ou diria até algumas empresas, que veem o que rola no Twitter, por exemplo, e acham que aquilo ali é um reflexo verdadeiro da sociedade, quando, na verdade, eu acho que aquilo ali é um pedacinho. Se for pra rua, por exemplo, é diferente, sabe? Sim, a percepção das pessoas. Se você for falar com... Tá, mas só um pouquinho. Antes do Pondé, eu sei que vocês não gostam quando eu fico cortando, mas antes do Pondé, vamos fazer um briefing aqui, tá? Tem duas questões aí, já pra gente começar a discutir do que o Igor falou. Uma é, cancelamento. Eu não curto muito essa parada aí, nem essa expressão, tá? Mas nós temos que separar. Tem uma parada que a galera chama de cancelamento, que é mó viagem mesmo, saca? Todo mundo fala merda de vez em quando, não é isso. Saca? Fala merda, ou até fazer merda, é normal, né? Só que tem que ter um cuidado, porque tem muita coisa que a galera chama de cancelamento que não é, entendeu? Então, assim, tem algumas paradas, e eu acho que até é minoria, vai, que não é questão de cancelamento, é questão de que algumas pessoas deixam, né, com que as outras pessoas fiquem sabendo algumas coisas que realmente não dá, entendeu? Não dá. Então, assim, é diferente você falar uma merda ou fazer uma merda, ou você ser uma pessoa merda. Tá entendendo? Tem gente que é bosta mesmo, que é o lixo humano, entendeu? E aí, às vezes, essas pessoas tomam um exposed e aí, estão me cancelando. Não é a mesma coisa, tá? E o segundo ponto, tá? Eu não lembro. Eu não lembro o que era a outra coisa que ele tava falando ali. Vou voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que é. Tá, lembrei. Isso. E aí, esse segundo ponto, tá? Eu acho que aí o Igor tem razão, tá? Tipo, o Twitter é um mundo à parte, completamente à parte, saca? É isso, sabe? Assim, a galera não pode achar que se alguém foi cancelado no Twitter, essa pessoa foi cancelada. Aqui, só pra usar o termo, tá? É isso, tá? Porque é completamente diferente o mundo do Twitter, tá? E, aliás, o Twitter vem piorando bastante. Por incrível que pareça, sim, é possível. Por que eu digo que é possível? Porque, galera, o Twitter é a rede da saúde mental, né? Então lá o que engaja é o que há de mais lixo, né? É a rede da treta, é a rede do ataque, é a rede do cancelamento, se você quiser. Entretanto, porém, todavia, contudo, não obstante, tem no Twitter, né, muita conta que faz umas avaliações bacanas, faz uns fios bacanas, coloca lá boas referências. Por exemplo, tá? Eu sempre segui uma série de economistas do Brasil e de fora do Brasil que, vez ou outra, estavam apresentando coisas que estão no debate acadêmico, né? E o que eu digo que está piorando? Isso aí sempre existiu. A questão é que agora, né, desde que houve essa mudança aí dos verificados pagos, gradativamente, tendencialmente, cada vez é mais difícil de acompanhar essas contas. Essas contas estão sumindo da timeline da gente. Então hoje é uma avalanche de propaganda, né, no Twitter, e uma avalanche de selinho azul pago, que, pelo menos dos que rolam na minha timeline, a maioria é chorume de direita.
Então, aquilo que era ruim, né, e que já não conduzia nada com a realidade, está ainda pior agora, porque você ainda não consegue enxergar nem aqueles que você procurava interagir um pouco mais, porque você gostava de ver ali o que eles eventualmente estavam postando pra gente. Então, nesse ponto aí, o Igor tá certo. Agora vamos ver a resposta do nosso incel idoso. Quando, na verdade, eu acho que aquilo ali é um pedacinho. Se for pra rua, por exemplo, é diferente, sabe? Sim, a percepção das pessoas. Se você for falar com o que a gente pode chamar de gente comum, Aham. provavelmente vai ser bem diferente daquele universozinho Que é evoluído. que entre é, aspas, você né? falou, progressista e Aham. tal. O que eu acho sobre esse assunto é que, assim, se você é desse grupo chamado de progressista, que eu acho que essa expressão é um clichê, né? É, Eu verdade. entendo claramente o que significa, e você fala alguma coisa que você vai ser posto em dúvida, Aham. quando você pede desculpa, na realidade você está se oferecendo para o grupo de juízes que te condenam ou não e pedindo, pelo amor de Deus, me perdoe, Aham. entendeu? E aí, dependendo de como tiver a sua situação em relação a essa banda, os caras ou as mulheres do grupo podem acabar batendo em você mais. Imagina. Calma, mas só um pouquinho. Aí, Pondé, só tem um lance, tá, meu senhor incel idoso? Tem desculpa e desculpa, né? Uma coisa é você falar uma merda ou fazer uma merda. Alguém dizer pra você, pô, olha só a merda que você falou, presta atenção, olha só, tem isso, tem aquilo outro. Aí você para e pensa, porra, viajei. Não, não, vocês têm razão. Baita merda eu falei, baita merda eu fiz. Aí você vai lá, né? Pô, galera, desculpa, falei tal coisa, mas não me atentei a isso, isso e aquilo, né? E errei, né? E, enfim, aprendi com isso, tá? Bola pra frente. Massa, acontece. Outra coisa é aquela desculpa assim, desculpa pra quem se sentiu ofendido, não é isso? Né? Quem me conhece sabe, né? É outro tipo de desculpa, porque aí você não tá pedindo desculpa porque você entendeu a merda. Você tá pedindo desculpa porque você não quer a reação à merda que você pensa que você fez, que você escreveu. É diferente a parada, tá entendendo? Diferente. Então tem desculpa e desculpa, né? Porque errar é normal, a gente erra. E aí você vai errar, você vai dizer, não, galera, aqui, ó, porra, não me atentei a isso, saca, a circunstância era essa, eu tava pensando em outra coisa e não me liguei, porra, falei merda. Outra coisa, desculpa quem se sentiu ofendido, quem me conhece sabe, né? E aí é completamente diferente, né? Imagina, por exemplo, uma mulher que comete uma gafe porque ela tem que ser o tempo inteiro feminista e ela fala uma frase que não é. Né? Ela vai levar uma espécie assim de surra para aprender a não fazer mais isso. E depois ela é recebida de volta Aham. no jantar inteligente. Eu discordo, cara. Eu discordo. Eu acho que tudo depende de como que a pessoa lida com a espada de bala, com o erro. Tá? Gente, né? Mas ela tem que fazer lá, ela ou ele, mas eu dei esse exemplo das feministas, quer dizer, vai ter que fazer o seu percurso ali de uma espécie assim de penitência, né? Para que a honra dela de santa ou de santo não fique manchada. Cara, por isso que eu acho que esse cara é um otário, entendeu? Porque não é penitência, é um processo assim, ó. Se houve um erro, você tem que entender o erro. É só isso. O que ele tá chamando de processo de penitência, eu posso simplesmente chamar de compreensão do que aconteceu. Porque se você achar que é penitência, bom, aí é o quem me conhece sabe. Né? Aí é desculpa quem se sentiu ofendido. Entendeu? Não é a penitência, né? Até porque, pelo menos eu sou assim, às vezes eu, quando erro, a minha primeira reação, a crítica, ela nunca é muito boa. É a minha maneira de reagir. Não é a melhor maneira de reagir, nem me orgulho disso, tá? Mas quando tem alguma coisa errada, mesmo que a minha primeira reação não seja a melhor, aquilo fica matutando, saca? E aí, tá. Até que aquilo vai sendo depurado e o cara entende. Mas para mim o importante, né, de administrar o erro é isso, né? É avaliar primeiro se foi um erro mesmo, porque nem sempre é, né, gente? A gente não é uma questão assim, porque alguém apontou que você tá errado, não é necessariamente assim, né? Então, primeira questão é, se houve um erro mesmo, qual foi? Onde é que tá? O que produziu esse erro? O que eu tenho que aprender para não errar? É só isso, né? Pelo menos para não errar igual, não é isso? Eu acho que eu acho que no universo brasileiro, no movimento bolsonarista, isso acabou acontecendo de certa forma. Você tinha que, e tem que, na esquerda ainda é assim, você tem que o tempo inteiro dar prova de pureza ideológica. Você tem que provar que você tem aquelas 3 ideias corretas, ou 4. E se você não tiver essas 3 ou 4 ideias corretas, então você não tá merecendo muito fazer parte do grupo dos eleitos. Aí tem uma parada assim, ó.
que também, assim, tem a ver com o que eles estão falando, né? O Pondé ainda citou ali a questão do progressismo. Eu não gosto muito dessa expressão porque ela é muito vaga mesmo, tá? E é liberal, gente. Porque aí o que acontece? E isso eu tenho batido aqui no canal. Tenho batido direto aqui no canal, que é o lance assim, ó. Olha, galera, vamos parar de fazer avaliação moral. Porque a avaliação moral tem para todos os gostos, né? E aí fica muito na questão da subjetividade, entende? Então nós não vamos mudar o mundo para melhor, como a gente quer, a partir de uma melhora dos princípios morais dos indivíduos. Sabe? Não vai ser a revolução interna nos indivíduos que vai produzir uma mudança revolucionária nas relações de produção, a fim de acabar com a exploração e acabar com a hierarquização política que deriva dessa organização. Não é assim. Então, se a gente fica avaliando entre pessoas melhores e piores, e uma ala progressista, que muitas vezes é confundida com a esquerda, de fato faz isso, ó, eu concordando com o Pondé aqui, hein? É que o relógio parado acerta 2 vezes por dia, né? Mas uma ala que a gente pode chamar de progressista, de fato faz isso. Por quê? Porque essa ala progressista, ela quer se vestir de uma superioridade moral, que pode ser muito sedutora, tá? Para uma pequena burguesia, entende? Que quer resolver, vamos dizer assim, qualquer mal-estar, né? Que o fato dela ser relativamente privilegiada em relação aos mais pobres em determinados acessos a consumo. Então aí, se vestir de uma superioridade moral, ser uma pessoa boa, não ser um bolsonarista, né? Não bater em gay na rua, né? Tolerar lésbicas andando de mão dada, esse tipo de coisa que, enfim, isso é muito mínimo, né? E aí acaba rolando essa questão de haver Atitude correta, uma defesa camarada. moral, né? De uma determinada moral superior. Isso é bonitinho, mas não é transformador. Isso não é potente, entende? Porque as pessoas são imperfeitas. Entendeu? Então, se nós começarmos a querer achar que para melhorar enquanto sociedade a gente tem que melhorar as pessoas, eu acho que a gente vai errar. Então, por isso que eu tenho batido muito nessa questão de nós não fazermos uma avaliação moral. Entende? Não que isso não possa ser feito, pode, mas eu acho que o nosso ponto deve ser sempre a relação estrutural. Entende? Outro dia eu tava falando aqui da questão do Paulo Galo, lembra? Pô, rolou um debate moral, inclusive, entre esses progressistas. Ai, mas Humberto, porque o Galo, ele não podia fazer isso. Ah, porque o Galo não podia fazer aquilo. Ah, porque a pessoa lá que ficou esperando o pedido não tem nada a ver. Entende? Toda essa avaliação ela é moral. Qual é o problema estrutural dessa parada? Tem uma desigualdade brutal, né, produto das relações de produção, onde determinada parcela da sociedade não vai ter acesso a determinadas coisas. E aí nós vamos querer fazer com que esse que não tem acesso tenha uma moral superior a ponto de uma hora não querer pegar aquilo que não é, entre aspas, seu. É uma avaliação moral. Entende? O problema é estrutural. Por que que determinadas pessoas passam a maior parte da vida sem ter determinados acessos? Entende? Eu acho que é isso que a gente tem que chamar a atenção. Na realidade, a minha principal birra com a esquerda há muito tempo não é nem necessariamente política. Ela é antes de tudo estética, no sentido de que essa atitude me gera um certo desgosto, sabe? De quem se acha do bem. Eu sempre duvido de quem se acha do bem. Eu também. Isso não significa Tudo bem, aí tudo bem, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai vir depois disso aí. que eu acho o SAD, Marquês de SAD legal. Não é isso. Mas eu desconfio de quem se acha do bem. Tem a ver também toda essa... Eu tenho tentado levar a conversa pra esse lado, galera. Assim, ó, eu não sou comunista pra me achar uma pessoa melhor. Entende? Outro dia vieram me dizer, Humberto, mas o Fidel usava essa retórica, né, do casaco, da moral e não sei o quê. É uma opção, né? É uma opção de estratégia retórica. Entende? Você até pode usar isso. Né? Tentar mostrar que há uma superioridade moral naquilo que a gente defende. Eu acho
que para a atual conjuntura brasileira, da correlação de força, do nosso estágio de desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora, não me parece a melhor opção. Entende? Porque aí a direita surfa uma coisa que a parcela mais precarizada da classe trabalhadora acaba, às vezes, se identificando mais. Saca? Aquela história, é muito mimimi, não sei o quê. E a maior parte daquilo que a direita chama de mimimi, na verdade são questões preconceituosas, questões que realmente devem ser trabalhadas. Há uma virtuosidade em quem procura discutir isso que a direita mais raivosa chama de mimimi. Mas a forma ignora a ideologia, ignora a alienação da classe trabalhadora imposta pelo capitalismo e às vezes pode mais afastar do que aproximar. E aí vira uma coisa muito de moral pequeno-burguesa. Porque aí, na pequena burguesia, isso reverbera mais do que na classe trabalhadora. Então eu acho que não é uma boa estratégia, não. Eu não quero me vender para os outros como uma pessoa moralmente superior. Eu quero me vender para as pessoas como um cara que está chamando a atenção para problemas estruturais da nossa sociedade. Que a gente tem que mudar por uma questão de sobrevivência mesmo. Olha, galera, eu não quero ser melhor, eu quero simplesmente ser. Porque se a gente não mudar o que a gente tem, a maneira como que a gente produz e distribui a riqueza, a gente não vai mais conseguir ser. Entende? Essa é a parada. A dinâmica tem a ver com o lance que você estava falando lá no teu vídeo lá, que é querer agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Não todo mundo. Nesse caso, quer agradar muito. Você quer muito agradar... A torcida. Tem um grupo que te financia ou que te viabiliza e você não pode pensar diferente. Cara, isso é uma das coisas que eu mais tenho preguiça na minha vida. É de ver que... Tudo bem, Igor, mas a direita é igual, tá? A direita é igual. Tá? Só você olhar ali... E eu tô falando em relação a esses progressistas aí que vocês estão criticando e que eu comungo de algumas das críticas que vocês fazem. Mas o que eu tô querendo dizer que a direita é igual é a parada seguinte. Peguem assim, ó. A gente tá num zeitgeist facho. No mundo inteiro, né? Onde parece que é bonito ser feio, não é isso? Então aí o que acontece? Tem um monte de influenciador, de político da direita, da extrema direita, que ainda reverbera sempre mais aquilo que já é escroto. Por quê? Porque aí a claque vai bater palma, vai financiar, vai viabilizar. Então isso também acontece de lado a lado, tá? E tem a ver com a ideologia no capitalismo. Que as pessoas estão se tornando cada vez mais 2D, no sentido de elas não são mais complexas. Sabe? Você consegue, quando a partir disso eu falo assim, esse cara aqui é um exemplo tosco, mas por exemplo, esse cara aqui é petista. Todo mundo já sabe o que isso quer dizer, sabe? O cara, você sabe o que ele pensa sobre liberação de armas. Sim. Você sabe o que ele pensa sobre liberação de drogas, ou pelo menos faz uma boa ideia, né? E porra, cara, na minha vida eu vi o ser humano ser diferente o tempo inteiro, que é eu pelo menos, e sei lá, os caras que me cercam, são uma parada interessante. Meus amigos, a gente sempre teve, mesmo vindo de onde a gente veio, a gente tinha umas conversas que elas produziam algo, sabe? Não era um ambiente que todo mundo concordava com todo mundo. Era um ambiente que a gente, que na minha opinião é mais saudável, que a gente cresce mais quando a gente discorda. E aí, discussões que a gente tinha sobre, por exemplo, sei lá, o que eu acho do anarcocapitalismo. E aí, vamos trocar ideia sobre isso aqui, cada um com um ponto e tal, levando em consideração a própria vida. E isso produz, quase sempre, opiniões que são diferentes, elas são únicas, ou elas são não necessariamente iguais à do grupo. Não são necessariamente antagônicas, né? Conseguem chegar a sínteses. Eu tô entendendo a parada do Igor. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Qual é o lance, gente? Tem uma coisa que não sai da boca dos jornalões aí, dos analistas políticos, que é a tal da polarização, saca? E eu insisto que essa polarização nada mais é que a luta de classes, entende? E aí o que a gente repete aqui no canal? Olha, nós estamos num mundo onde o ambiente para o fascismo está propício. Eu expliquei há pouco tempo por quê, crises cada vez mais próximas, cada vez mais brutais, falência da ideologia em convencer as pessoas que amanhã vai ser melhor que hoje, baseados em princípios da democracia liberal burguesa, etc. Coisa que eu repito direto aqui. E aí o que acontece, né, galera? Essa situação, ela expõe mais os antagonismos de classe, entendem? Então isso que a mídia de massa chama de polarização, eu chamo de luta de classe. Só que os antagonismos entre as classes estão mais expostos, dada a conjuntura do capitalismo. E aí a ideologia
no seu curso normal, faz com que aquele espectro político tolerável do liberal progressista ao liberal conservador se acentuem essas diferenças, entende? E aí o debate político cotidiano também nos joga para timezinhos. É a luta de classe que está mais exposta. Veja, eu, por exemplo, que sou um cara millennial, o que eu vi na época que eu me tornei um jovem adulto, né? Saindo da minha adolescência ali, então me apropriando mais das discussões políticas. Eu vi um Brasil que tinha um ambiente político produto da redemocratização. Uma conjuntura completamente diferente. Um capitalismo se expandindo no mundo, Pax Americana, fim da Guerra Fria, né? Fim da história, fim da ditadura militar no Brasil. Nenhum partido se dizia de direita, galera. Abertamente. Nenhum talvez seja uma hipérbole, mas raros os partidos falavam abertamente. O que mais tinha era partido socialista. Todo mundo queria se dizer socialista. Mas não mais o comunista. O comunista era o bolchevique, aquele que ruiu, né, junto com a União Soviética em 91. Não, era o socialismo democrático, né? Era aquela coisa progressista. Todo mundo queria ser isso. Era uma massa meio homogênea de partidos, todos querendo dizer a mesma coisa. Por quê? Porque a direita era associada à ditadura que tinha conduzido o Brasil até aquela situação calamitosa, né? E a ditadura se estabeleceu com um discurso político tipicamente da direita, do orgulho de ser direita. Então, no final dos anos 80 e início dos anos 90, ninguém queria ser direita. Senão não ganhava voto. Entende? Então as coisas elas eram muito mais difusas. Você não conseguia entender nos políticos, vamos dizer assim, medalhões, qual era o alinhamento do cara? Tudo bem, o Lula era de esquerda. Bom, o Lula era visto como um radical nos anos 80. Mas os outros, né, tirando o Brizola também, que também tinha um histórico de antes, né, dos grandes políticos, ficavam tudo ali meio que numa área cinzenta, entende? E aí as discussões, elas tinham mais espaço para formar essas sínteses aí que o Igor tá falando. Hoje em dia, a conjuntura é outra e é muito mais difícil chegar nessas sínteses, entende? Porque a pessoa, ou ela tá mais inclinada, né, ao lado da ideologia da extrema-direita, ou ela tá apenas reagindo às pessoas que estão mais inclinadas a essa ideologia da extrema-direita. Você pode chamar aí de progressistas, tá? Você usa quando você não se encaixa numa ideologia, vai? Então, a partir do momento que a gente faz força pra se encaixar nessa ideologia, a gente perde... Puta, cara, eu tenho dificuldade de acreditar que aquele cara tá falando a verdade. Sabe? Que ele realmente pensa, que ele realmente acredita. E, porra, eu dou tanto valor pra isso que eu fico com tédio. É boring, como falam os americanos, é entediante. Mas isso hoje é muito comum, porque isso, você ter uma ideologia hoje, ou demonstrar que a tem, aquele pacote que eu falava de 3, 4 posições, pode significar, por exemplo, ter ou não certo patrocínio. É verdade. Né? Com certeza. Então, se você não tiver aquela posição... Tudo bem, mas isso é muito pequeno. Muito pequeno, em termos significativos, né? Nem vive de patrocínio, né? Quer dizer, algumas pessoas vivem, mas estão falando da sociedade, dessa polarização em geral da sociedade, né? Não só de influenciadores, vai. Ou não garantir, pelo menos publicamente, que você a tem, você pode perder aquele patrocínio, entendeu? E isso, é por isso que eu sempre olho, assim, para essa coisa do patrocínio como uma coisa que é sempre delicada, porque assim como ela sustenta a palavra pública, todo mundo precisa de sustentação econômica, dependendo de como esse sujeito, essa instituição funciona, ela pode, na realidade, caçar parte da sua palavra pública, entendeu? Acontece. Acontece, isso é claro, né? Acontece. Então... Principalmente com a mídia de massa, né? Você acha que o William Bonner vai abrir a boca para falar mal do Bradesco? Se no intervalo do Jornal Nacional a propaganda é do Bradesco. Entende? Quem produz conteúdo na internet, eu, por exemplo, acho que tem uma vantagem em relação a isso. Por quê? Porque eu sou patrocinado por crowdfunding. São vocês. Né? Muito mais do que AdSense, muito mais do que qualquer outra coisa. Crowdfunding. E eu não tenho nenhum tipo de conteúdo exclusivo, nem nada, nem de tratamento especial. Então a impressão que eu tenho é que fala.
Nós estamos te bancando para você falar o que você já faz, entende? Então eu sinto que eu tenho uma liberdade. A única coisa que eu procuro ter é sempre uma postura muito honesta com a minha audiência. Você pode gostar, não gostar, mudei 500 vezes, etc. Mas eu penso, olha, a minha única garantia é ser honesto com a galera que me mantém aqui. Não é isso? E a galera que me mantém aqui, entendo eu, tá me dando que sinal faz o que você tá fazendo. Então eu tenho essa liberdade, coisa que na mídia de massa não tem. Quando eu falava no começo que eu acho que é um fenômeno aqui da censura líquida, eu estou tomando emprestado o termo do Bauman, é óbvio, que vem de tudo quanto é lado, é porque, por exemplo, eu acho que hoje o branding é uma forma de censura. Certo? Tá, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando uma marca trabalha a sua identidade, trabalha aquele universo de valores que ela deve trabalhar para atingir o seu público, ou quando ela quer atingir um público maior do que ela tem aquele conjunto de valores, usando a expressão valores no sentido frouxo, né? Que performam aquela marca, que ela investe e tal. Mas aí é a identidade da marca. Eu acho que não dá pra comparar uma com a outra, com a política, cara. Porque depende da marca, depende do que você vende. Né? Você vende sabão em pó, você vai ter uma estratégia de comunicação. Você tem que atingir todo mundo, né? Agora, se você tá fazendo uma campanha, sei lá, eu pagar externe, que é só para determinado ricaço, você vai ter que ter determinada linguagem. Eu acho que não é a mesma coisa com política, gente. Sei lá. Você que está no espectro de patrocínio daquela marca, por algum motivo, tangenciar uma posição que não converge para esse conjunto de valores que a marca investe, ela pode simplesmente tirar você do mapa, certo? Isso eu chamei de censura pelo branding. Porque como eu... Não, mas é isso aí, não é censura, né, meu velho? Só um pouquinho, né? É tipo a estratégia, né, de marketing. Olha, eu quero atingir determinado público, tenho determinada estratégia. Quem é que a gente vai botar dentro da nossa campanha? Quem não tem nada a ver com a nossa estratégia? É um enrolador, hein, cara? É um enrolador, hein? É uma das coisas que eu não gosto do Pondé, sabe? Ele, olha, não sei se tem alguém tão superestimado quanto o Pondé. O Pondé, pra mim, ele é tão senso comum quanto o Henri Bugalho. Só que não é assim que as pessoas encaram o Pondé. Imagina que eu sou a marca e eu trabalho a minha imagem, minha identidade com um conjunto de comportamentos, identidades, valores, imagens, sei lá o quê. E quando eu digo, não, você não vai poder mais participar desse conjunto, eu tô, de alguma forma, dizendo, olha, tudo bem, se eu sou dono da grana, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com a grana. É óbvio. Essas são as contradições do mundo. Mas quando a grana começa a ser sistematicamente usada, como a gente sabe hoje, para certos debates sobre identidades e valores, não sei o quê, isso pode virar uma forma de censura, sim. E líquida, porque eu digo que caralho. A censura hoje ela funciona dentro do Estado de Direito. Ele falou nada, né? Só eu que entendi assim. Falou nada, é um gerador de lero-lero, né? Não é estado de exceção, como normalmente ditaduras são. Que é o estado de exceção, é aquele estado que funciona normal aqui, mas para esse grupo não. Entendeu? Porque ele meteu assim, ó, é ruim, é assim, não sei, mas pode ser, né? Parecia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, sabe? Né? Não é, mas é. Entendeu? Não é, mas é. Como no caso dos judeus. Né? Mas no caso de qualquer grupo que seja anti-regime ditatorial específico. Hoje não, ela opera dentro do Estado de Direito, dentro da economia de mercado. Né? Por isso que eu chamo ela de líquida, porque ela vem de tudo quanto é lado. Ela não tem um endereço. Não tem aqueles 3 caras horrorosos que você sabe que são censores. São gente normal. Eu não consigo... vamos lá, na época da ditadura aqui no Brasil, que os artistas, eles enganavam os censores, colocando uma letra metafórica e tudo mais nas suas músicas. Hoje, a sociedade, as marcas e o Estado estão... Você não sabe onde vem. É mais ou menos isso que você tá dizendo, né? Pô, e assim... Será que eu tô rindo aqui, cara? Que da dupla da mesa... O filósofo é o Pondé. E quem fez até agora a reflexão mais elaborada até então foi o Igor 3K. E veja, não que a reflexão do Igor esteja muito boa, entendeu? É isso. É isso. Sobre o lance das marcas e seus valores, as empresas e seus valores, os seus ideais, não sei o quê, eu também, é aquilo que você falou, o cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele, mas é muito louco, porque assim, eu consigo ver muito claramente, ou eu acredito que eu consigo ver muito claramente, que algumas dessas ações, ou esses valores, ou
vamos lá, o que essas marcas defendem, entre aspas, é só mais um jeito de se alinhar a um determinado discurso e nem é de verdade, Sim. sabe? Eu já vi, assim, Ele tá falando de paradas tipo Pink Money, é isso? É isso, né? É isso que ele tá falando. Então, e aí eu vou concordar com o Igor. Não é de verdade, Igor. Não é. Exatamente. Não é de verdade. É isso. algumas coisas acontecendo que tu fica, porra, mas o cara tá me dando um esporro porque eu fui... Aqui vai um exemplo, X, tá? Qualquer. O cara tá tem uma reunião com 6 caras brancos me dando esporro porque eles acham que eu fui racista em algum momento, sabe? Então, assim, E eles são todos brancos. E eles são todos brancos. E tu fica, caralho, mas peraí, eu não entendi. Por que veio daí esse tipo de coisa, né? E, pô, isso daí é uma das paradas assim, que me frustra, cara. Porque é assim que funciona. E o assim que funciona atrapalha, na minha opinião, o cara que ele tá tentando falar o que ele acredita que é verdade. Eu não tô falando que ele tá falando um bagulho bonito, ou que é incrível, ou muito inteligente. É só que, pô, você tá impedindo uma possibilidade de visão de mundo de... Tipo assim, tá impedindo você de ser racista, né? Porra, que merda, hein, Igor? Ah, porra, como assim, cara? Os caras me chamaram pra me dizer, mano, você não... Quem sabe você não seja racista, né? Sabe o que é isso? Pô, amigão, é o seguinte, ó. Aqui, ó, a gente tem a marca e tal, e hoje em dia, né, tem que ter esse tipo de preocupação e tal. Aí você foi racista, cara. Como assim, mano? Você é branco, mano. Entendeu? Você é branco, tá falando que eu sou racista. Que isso, cara? existir. Porque, sim. E, porra, e essa censura líquida que você tá falando, ela vai minando e a gente vai se tornando cada vez mais puro, entre aspas, e cai numa ditadura da verdade, entre aspas, de novo. Isso aí tudo é exatamente, o chat já entendeu, né? Tudo isso por causa da parada do Monark, né, cara? Cara, o Monark pediu de todas as formas isso que tá acontecendo com ele. A galera avisou de todas as formas que podia acontecer isso com ele. Entendeu? E o cara foi dobrando a aposta, meu. Foi dobrando a aposta, foi dobrando a aposta. Entendeu? Então, assim, que se foda, mano. Que se foda. Você acha que eu vou ter pena do Monark? Eu acho que o Igor, tá? Ele. Vamos aqui ter. Vamos ser generoso com o Igor, tá? Que ele não seja burro a ponto de pensar numa coisa, que é o seguinte, olha, ele se safou. Tá? Ele se safou. Que botaram tudo no cu do Monark. Entendeu? Ele se safou, ele podia estar junto. Tá? O Monark tava falando aquele monte de merda do lado dele, no programa deles. E se hoje o Flow ainda tem uma estrutura, ainda tem financiamento, ainda pode trabalhar, né? E o Monark não, eu acho que o Igor já tinha que se dar por satisfeito e tomar isso como aprendizado. Dizer, olha, porra, né? Tem uma coisinha chamada realidade, que se a gente bater contra ela, quem vai perder somos nós. Entende? É isso. E sempre em nome do bem. Sempre em nome do bem. Não seja lá que bem for. Não tem afinal, sempre que você tá... O ser humano dificilmente... Eu não sei, mas... eu não acho que eu tô fazendo mal nunca. Pra mim, a minha percepção sobre mim mesmo é que eu sou um cara legal. Então. Tinha um cara lá na Alemanha, lá, né, nos anos 30, lá, que tinha um bigodinho lá, que, certo, também achava que tava fazendo bem, cara. Tipo, isso aí não é um critério muito confiável, Igor, tá? Desculpa te falar isso aí, mas não é um critério muito... Eu posso ser um grande filho da puta com o Bruno, por exemplo, nem me liguei. Então, isso. Essa é uma discussão bem antiga. E é interessante porque as pessoas, elas nem se ligam que essa possibilidade existe. Que você não tá fazendo bem? Que você não tá fazendo bem. Porque a gente, provavelmente isso é algum viés adaptativo, né? Eu digo adaptativo no sentido darwinista. Algum viés adaptativo que faz com que a gente tenha uma percepção. Olha aí. O pão dele roda e cai sempre no mesmo lugar. Não, porque é assim, é a natureza humana. Então, uma autopercepção, na maioria dos casos, em que a gente sempre acha que o que a gente está fazendo é bem, tá certo, a gente racionaliza, né? Isso provavelmente é um modo de conforto. Entendeu? Isso aí é senso comum com bafo de intelectual. Muito antigo da espécie, que nos ajudou e nos ajuda a atravessar a vida, os dias, os problemas, os conflitos, enquanto que, se você, ao contrário, estiver sempre achando que você está fazendo mal e ruim, você é um deprimido. Sim. Né? Vai acabar tomando remédio. Ou um arrombado também. Pode ser, mas você não vai estar... se a gente não tivesse alguma medida, uma percepção de que nós estamos funcionando mais ou menos bem,
talvez fosse muito complicado enfrentar toda uma gama de problemas. Tá bom, cara, tá bom. Não... Acabou, cara. Acabou, cara. Eu não tenho, cara, eu não tenho, entendeu? É isso, entendeu? É isso, entendeu? É isso. A galera, assim, às vezes cria umas personalidades que nem Luiz Felipe Pondé, entendeu? Tipo, eu tava aguardando ele concluir esse raciocínio último aí pra comentar alguma coisa e ele concluiu e não tem o que eu comentar, entendeu? Ele não falou porra nenhuma, entendeu? Assim que se aproveite. É isso, né? Ladainha gourmet. Tá certo, chat. O chat tá certo ali. Ficamos por aqui. Quem chegou até o final, por favor, colabore com esse que vos fala. Deixa um like, comenta alguma coisa aí embaixo e cogita apoiar o canal. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.